esse, que esse estudo é sobre como é a congregação judaica, judaica mesmo, não judaico-messiânica, tá? Para a gente ter um referencial realmente judaico, até porque o judaísmo messiânico no Brasil, por estar no começo, por muita gente, de repente, né, teve um sem número de criação de congregações, então ficou meio bagunçado. Não é muito como é no judaísmo. São congregações que a pessoa cria, dirige, faz tudo. Então eu estou querendo mostrar para vocês como é no judaísmo, tá? Fiz uma pesquisa nas sinagogas que eu conheço, fiz uma pesquisa profunda e ampla na internet para ver como é no judaísmo. E a gente viu na aula passada que o conceito, né, de congregação judaica é bem diferente do conceito evangélico, mesmo do conceito judaico-messiânico, porque as congregações em geral, elas não têm rabino, é um rocha, uma pessoa que conhece mais um pouco, que ensina, e aí, quando elas têm dinheiro suficiente, aí elas contratam um rabino de acordo com a linha delas, né? Tem um mercado, um marketplace de rabinos, de profissionais, elas vão escolher o profissional de acordo com aquilo que elas acreditam. A coisa funciona assim: uma cidade de tal tamanho, um grupo se reúne, fala, vamos montar uma sinagoga, começa a se reunir, chamar outros judeus, né? Que a gente viu que o judeu ele é proselitista, sim, com judeus, não com goim, né? E aquilo vai crescendo, vai se organizando, e aí, a partir de um certo momento, a diretoria fala: vamos contratar um rabino. E aí contrata um rabino que é funcionário, remunerado, profissional da sinagoga. Isso é o que acontece normalmente. Tem algumas denominações que é assim, né? Por exemplo, a congregacional é assim, algumas Assembleias de Deus são assim, a Batista é muito assim, né? A presbiteriana é muito assim. Então, na verdade, quem manda mesmo é a diretoria da sinagoga. Como é aqui na Tsur Israel, né? A gente tem um conselho, a gente tem um conselho de 12 pessoas, né? Até a Sandra e o Joel são do conselho. A gente tem um conselho de 12 pessoas que a gente aciona para as questões difíceis, questões complicadas e tal, mas a gente quer evoluir isso e, quem sabe, um dia contratar um rabino, né, Sandra? Meu sonho, contratar um rabino, mas dentro da nossa visão de Mashiach e visão da divindade de Mashiach, ou seja, que Mashiach é uma emanação do Eterno. Por enquanto, não tem ninguém remunerado, não tem ninguém contratado pela congregação, é tudo voluntário. Mas quem sabe um dia a gente vai conseguir, né? Uma pessoa que possa ter dedicação integral à congregação, à eterna, ao povo. Esse é o ideal de todas as congregações. Dedicação integral de um profissional. Fala. Aí, ó. Aí, ó, que maravilha. Ai, ai. Então, ah, ô, beleza, Chá, beleza. Ótimo. Começa a estudar aí, ó. Começa a estudar aí, porque é 7 anos, tá? Outro dia chegou um rapaz aqui, ele falou que estuda a Torá há 17 anos. 17 anos ele estuda a Torá, a vontade dele é ser rabino e tal, estuda o Talmud, etc, etc. Mas a linha dele é bem diferente da nossa, uma linha ortodoxa que não aceita Yeshua como divino, acha que Yeshua é apenas um homem, né, que se tornou mais santo, se tornou Messias e tal. Então, infelizmente, apesar de ser uma pessoa muito boa, já foi eliminado dos nossos planos. Vamos lá, então. Tchau, ó. Vou te cobrar isso, hein? Vamos lá, então. Então, a gente viu sobre a sinagoga, né? A gente viu sobre o papel da sinagoga, que é ser um centro de vida judaica, né? A gente viu que as sinagogas devem encorajar um retorno ao eterno nos níveis mais amplos e mais profundos, ou seja, que a gente chama de techuvá. Techuvá, em hebraico, quer dizer mudança de rumo, tá? Em geral, uma mudança de 180 graus. A pessoa que estava indo para longe do eterno se voltar para o eterno. E aquele, o judeu,
que não vivia o eterno, que não era um judeu espiritual religioso, ele é chamado Baal Teshuvah, Senhor do Retorno. E ele é visto com muito respeito pelos outros judeus, tá? Inclusive, os nossos rabinos dizem que, mesmo que uma pessoa tenha cometido erros terríveis no passado, se ele se tornar um Baal Teshuvah, uma pessoa que retorna para Deus, é proibido mencionar esses erros a essas pessoas. Isso o judaísmo leva muito a sério. Por exemplo, o cara roubou, sei lá, fez alguma coisa, foi preso, se arrependeu, voltou para o eterno, começou a frequentar uma sinagoga, começou a fazer um trabalho sério, é proibido se mencionar o passado dessa pessoa. É algo que nós devemos imitar, porque isso é uma coisa muito linda, né? O perdão pertence ao eterno. Quem somos nós para nos lembrar do passado da pessoa e acusá-la, né? Então, olha só isso aqui, coisa interessante. Vou terminar isso aqui rapidinho, que eu quero muito falar sobre os elementos da sinagoga e as funções da sinagoga, né? Para a gente terminar esse assunto de sinagoga. Shalom, Igor! Muito bom! Beleza! Como é que você tá? Como é que tá o sul aí? Tudo bem? É, graças ao Eterno. Muito frio aqui, mas tudo bem. Então vamos lá. Porém, mesmo o judeu devoto que frequenta fielmente a sinagoga para assistir os serviços religiosos, tem todo o direito de esperar que a sinagoga o ajude a manter e ampliar a educação religiosa judaica dos filhos, a orientá-los para que resistam às forças da assimilação. Tem todo o direito de exigir que a sinagoga forneça não somente livros em sua biblioteca ou casa de estudo para que ele possa estudar e folhear, mas que providencie um professor e conduza aulas para enriquecer seu próprio entendimento e que dê oportunidade de socializar com outros judeus, além dos encontros casuais antes e depois do serviço religioso. Então, o que deve ter numa congregação, numa sinagoga? Deve ter o judaísmo, ele foca muito na questão do ensino. E mais, foca muito na questão do ensino às crianças, que é uma coisa que a gente está vacilando aqui, a gente está falhando aqui por causa da pandemia, né? A gente tinha colocado foco nisso, mas depois, com a pandemia, a gente deixou isso um pouco de lado. O Tzadok, ele está fazendo um trabalho, até um trabalho de tradução do material maravilhoso de Torá e judaísmo nazareno para as crianças. Não está terminado ainda, mas ele vai ser lançado em pouco tempo. Então, o que acontece? Existem nas congregações judaicas um foco muito grande no ensino, e principalmente no ensino às crianças. Por quê? Por causa do Shema. O que o Shema diz? E as ensinarás diligentemente aos teus filhos, né? Então, a questão do ensino é muito forte. Então, a sinagoga tem celebração, né? Com os rituais litúrgicos. Shalom, Leandro! Quanto tempo! Os rituais litúrgicos que devem ter como objetivo serem diários, tá? Uma sinagoga grande, uma boa sinagoga, ela tem serviços diários. E o ideal é, na verdade, serem 3 serviços diários. Nem todas, na verdade, são poucas que têm 3 serviços diários. A maioria tem no Shabat, né? Kabbalat Shabat, Shaharit Shabat e Havdalah, né? Que são os 3 do Shabat. Mas o ideal, o que a gente deve ter, a gente sempre deve ter ideais altos, né? Eu falei até sobre isso na paraxá da destruição de Sodoma e Gomorra, lembra? Que o anjo mandou lá pro alto da montanha, mas lá falou, deixa eu ficar nessa cidadezinha aqui embaixo, né? E aí, por causa dele ter ficado na cidadezinha aqui embaixo, aconteceu um monte de problema, as filhas tiveram filho dele, etc. Se ele tivesse ficado no alto, ele veria que o Eterno não tinha destruído o mundo inteiro, mas apenas as 2 cidades. Então, eu creio que nós temos a obrigação de pensar alto, de colocar para nós objetivos altos, né? Se a gente objetivar 2 metros, a gente chega a 1,5 metro. Se a gente objetivar 1 metro, a gente chega a meio metro. A realidade é essa, tem que ser objetivos altos. Então, nosso objetivo, ter um rabino. Nosso objetivo, ter serviços diários. Um dia a gente vai conseguir isso, em nome de Yeshua HaMashiach. Né, Igor? Eu espero que isso aconteça. Gente, é para interagir. Amém. É para interagir, tá?
Em breve a gente vai estar no Brasil inteiro, né, Igor? Em nome de Yeshua Mashiach. Amém. Esse é o foco. Então é muito importante essa questão da comunhão. Para o judeu é muito importante a questão da comunhão. Tá? Nas congregações, nas sinagogas judaicas, tem sempre comida. Comida depois dos serviços. Tá? O pessoal se reúne, cada um traz alguma coisa. Gente, a sinagoga que eu frequentava nos Estados Unidos era o Temple Aron HaKodesh. Se vocês quiserem, dá até para assistir no YouTube, coloca assim, ó. E era assim, era um pedaço do céu. Né? Templo Arca Sagrada era o nome da sinagoga. As festas bíblicas, né? Elas não eram celebradas na sinagoga. Elas eram celebradas na casa do rabino. Ele tinha uma casa grande, bonita. E as festas eram na casa dele. Ele chamava todo mundo. Eram 200 pessoas que tinha na sinagoga. 200 membros. Chamava todo mundo para casa dele. Aí cada um trazia uma comida típica judaica, ou uma lasanha. Eu me lembro muito eu comendo lasanha lá na casa do rabino. Um suco. E aí tinha aquela comunhão, aquela coisa. Olha, gente, era maravilhoso. A gente aqui também, né? Antes da pandemia, era aquele café da manhã, antes do serviço de Shabbat de manhã, cada um trazia uma coisa. Isso é muito importante na vida judaica, nas congregações, entendeu? E a questão do estudo. A gente ter como objetivo uma parte do dinheiro que entra, ou mesmo uma parte do nosso próprio dízimo, oferta, contribuição, a gente comprar livros, tá? Você pode pegar uma parte do seu dízimo, dinheiro que você separa para o Eterno, e comprar livros para você, se você não tiver dinheiro sobrando. Isso é permitido dentro do judaísmo. Vocês sabiam disso? Pois é. Muita gente simplesmente está precisando comprar um livro para estudar. Não tem dinheiro para comprar um livro para estudar, mas pega e coloca o dinheiro todo lá na sinagoga, na congregação da igreja. Não. Você pode tranquilamente comprar livros para sua instrução com o dinheiro que você reserva para o eterno. Isso não é pecado, tá? Isso é orientação judaica. E da lógica também. Pois é, isso é importante. Se você tiver dinheiro para comprar, não, entendeu? Mas se você não tiver dinheiro, eu estou estudando muito esse livro, Rabat Hesed. Por exemplo, tá? Gente, eu não tenho dinheiro sobrando, o dinheiro dá contadinho para minhas despesas, às vezes nem dá. Mas eu quero separar esse dízimo para o eterno. Você pode comprar livros, você pode ajudar filhos, adultos que estejam desempregados, em necessidade. Você pode ajudar pessoas que estejam em necessidade. Se você tiver dinheiro sobrando, não. Se você tiver dinheiro para isso, não. Só se você não tiver dinheiro sobrando, tá? Isso aí é muito importante. E é muito importante fazer essa diferença entre ter dinheiro sobrando ou não. Se você tem dinheiro para botar lá na poupança naquele mês, aí não. Aí você pega esse dinheiro e compra um livro para você. Pode, com certeza. Pode mandar. Pode chamar ela. A Celina, né? Eu mandei um recado para ela, não vi se ela me respondeu. Manda para ela, por favor. Então, gente, importante isso, tá? A congregação judaica, sinagoga, não é simplesmente chegar lá, celebrar o serviço e ir embora. A gente tem que se preocupar com a educação das crianças, tem que se preocupar com aulas para as pessoas que estão lá, aula de judaísmo, aula de Torá, aula de tradição judaica, aula do que for, de hebraico, muito importante, entendeu? Enfim, isso vai surgindo, o próprio Eterno vai colocando, né? Mas muito importante, aulas de ensinamento para as crianças. E tempo de comunhão. Então vamos lá. Como são os serviços religiosos? Fala, Igor, pode falar. Shalom. Aham.
É muito difícil. É, o rabada, ele tem algumas coisas assim, mas muito estático, né? A Gabriela tinha começado a fazer a paraxá das crianças, não sei se você viu, mas depois ela parou, ela deu um bloqueio, ela parou, tem a metade das paraxotes, tá lá no nosso YouTube, no nosso canal. Então, cada paraxá tem um comentário rápido, 10 minutos, com crianças para crianças, mas adulto pode ver também. Paraxá das crianças. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Agora, em português, do Rabino. É, tem a Paraxá, tem tem do Moré Minhá, né? Do Moré Minhá. Tem também no Pinterest, tem ideias de Paraxá, desenhos bíblicos para pintar, Bíblia, etc. Né? E lá no nosso canal tem a Paraxá das crianças que você pode ver também. Ver também lá para passar para ela toda semana a Paraxá das crianças, mas ela só foi até a metade. Eu vi falando com a Gabriela para recomeçar, ela tem que recomeçar isso, porque era muito bom, era muito divertido, era muito legal. A Cláudia chegou a ver, né, Cláudia? E é muito importante, cara. Poxa, aí, você podia fazer isso com a sua filha, sabia? Eu acho que ia ficar muito legal. Você tem cara de Moré Minha, daria super certo. Agora, o Moré Minha, o que que acontece? Tem alguns conceitos. Estão me ouvindo aí? Ô, caiu. Tá ouvindo, né? O Moré Minha tem alguns conceitos. Ah, tá. Então, aham. E tem que tomar cuidado, tá? Porque ele tem alguns conceitos que não coadunam com a nossa crença, tá? Tem algumas coisas ali, tem algumas armadilhas ali. A gente tem o Pequeno Midrash, que é o livro. Tá ali, Davi, vê se você pega ali. O Pequeno Midrash são histórias para crianças, Midrashim, né? Parábolas, contos e tal. Mas também tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora de ensinar. Eu ensinava com base no Pequeno Midrash, que é muito interessante para adulto também. Só que o que, que acontece? Isso aqui, ó. Já viu o Pequeno Midrash? São 5 capítulos, 5 livros, é um para cada paraxá, né? Então, por exemplo, né? Agora a gente tá. Vai ser, peraí. Vai ser, né? Não. Por exemplo, né? Tem perguntas e respostas, tem. Fecha aí, Igor. Fecha aí, por favor, que tá dando. Fecha aí que tá dando eco, teu. Isso. É, aqui, tem fotos, né? Jacob, mas assim, muito. As crianças hoje em dia elas estão querendo a internet, a animação e tal. Mas é muito legal você pegar e contar, né? Então, por exemplo, fala assim: olha, Jacob encontra Raquel no poço. Antes de Jacob sair de casa, sua mãe Rivka lhe revela: eu sei onde você vai encontrar sua futura esposa, no poço. Se você viu uma moça no poço, seja filha do meu irmão Lavam, que se pareça comigo, ela é a esposa com quem Hashem quer que você se case. Aí conta a história, aí conta o diálogo, né? Jacob ajudou Raquel a dar água para as ovelhas. Ele se apresentou a ela: eu sou seu primo, minha mãe é irmã do seu pai. Jacob sabia pelas palavras de sua mãe, e também porque tinha Ruach HaKodesh, que Raquel um dia se tornaria sua esposa. Ele, portanto, perguntou: você gostaria de ser minha esposa? Sim, respondeu Raquel, mas meu pai Lavar enganará você. Todos sabem que ele é um trapaceiro. Ele tentará lhe dar minha irmã mais velha, Léa, em meu lugar. Então tem umas distorções assim em relação à Torá, entendeu? É, ele fala assim, ele
fala de Midrashim, por exemplo, das pedras que brigaram para ficar debaixo da cabeça de Yaakov quando ele deitou lá. As crianças amam, né, essa história maluca, que eu chamo de. Aham, aham. As crianças amam isso. Aí o que que acontecia? Eu comecei a ver que o Samuel, eu contava para o Samuel meu neto, ele estava mais fixado nos Midrashim fantásticos, né? A história de Balaam, que Balaam, que não sei quem, mandou um raio do céu para exterminar os inimigos e tal. Ele estava mais fixado nos Midrashim do que no texto da própria Torá. Então pisei um pouco no freio em relação à leitura de Midrashim, porque criança gosta de coisa fantástica, né? Super-herói, essas coisas. E aí mas eu acho que é uma boa estrutura para você seguir. Recomendo que você compre, né? Acho que é R$ 50 cada livro na Sefer, uma coisa assim. São cinco volumes. E aí sempre tem assim, no começo tem, ó, o problema da semana, por exemplo. Aí tem o problema da semana. Por que Yosef nunca mandou uma mensagem ao seu pai Jacó avisando que ele estava vivo no Egito? Se respondermos que Yosef não queria que seu pai soubesse da triste situação como escravo na casa de Potifar, por que então ele não mandou uma mensagem mais tarde, quando se tornou governador? Aí tem sempre uma pergunta assim para discutir com a criança e tal. É uma boa base para você trabalhar com criança, mas não só ela, entendeu? Aí eu comecei a trabalhar com os meus netos assim, vamos fazer a paraxá das crianças? Aí eu ensinava a paraxá e eles iam filmando a paraxá, né? E assim, ficou muito legal, ficou engraçado, ficou leve, ficou alegre. E eu acho que é um projeto que a gente tinha que continuar para deixar tendo todas as paraxós, a gente tem só a metade. Porque, gente, o judaísmo fala o seguinte: o mais importante de tudo é a gente ensinar os nossos filhos. E quem tem neto, ensinar nossos netos também. É o mais importante de tudo a gente pensar na continuação da nossa fé. Então, toda a sinagoga tem um peso muito grande nessa área. A gente está falhando nessa área como congregação, entendeu? Eu estava até pensando em recomeçar alguma coisa online com as crianças, que a gente tem um grupo de WhatsApp só das crianças. Nesse grupo a gente colocava a paraxá das crianças e conversava com elas, colocava coisa e tal. Aí com o tempo a gente meio que parou com a pandemia, né? Mas é uma coisa que a gente tem que restaurar. E aí eu quero até pedir quem tiver interessado em trabalhar nesse projeto, fala comigo depois, porque é um projeto muito importante a gente fazer alguma coisa audiovisual para as crianças do judaísmo messiânico nazareno, tá? Eu acho que é muito importante mesmo. Mas vamos lá então. Então, objetivo, tá? Minha, o objetivo é a gente fazer Shaharit, né? A prece da manhã, Minha, a prece da tarde, Mariv, a prece da noite. E eles são conduzidos geralmente logo antes e pouco depois do pôr do sol, tá? Horário das orações, tá? Horário dos cultos, serviços, né? Que no hebraico a gente chama de serviço, não de culto. Pode variar, tem gente que faz 8 horas da manhã, tem gente que faz às 10, tem gente que faz 11 horas, entendeu? Só que, por exemplo, Shahari tem que ser antes do meio-dia, né? Minahá tem que ser mais ou menos em volta de 3 horas da tarde. Marido tem que ser depois do pôr do sol. Então, isso aí é importante. Só que o serviço é totalmente diferente. Eu falei sobre isso semana passada. Se você passar pelo YouTube vendo diferentes serviços, você não vai ver um serviço igual ao outro. Sendo que a ordem do serviço que está no Sidur, ela é muito semelhante, tá? Se você pegar o Sidur, Leandro comprou um Sidur aí separadita, né? Você vai ver que tudo, se você for pegar e ler tudo que tem no Sidur, por exemplo, Shaharit, você vai levar umas 4 horas lendo. Tem muita coisa, tem muita oração, tem muito salmo. Então, o que acontece em geral as sinagogas? Elas não fazem tudo. Elas escolhem, né, algumas coisas dentro do Sidur e fazem mais ou menos resumido com algumas variações.
O que é considerado importante num serviço? Shema, não pode ter um serviço sem Shema, né? A Amidá é importante você colocar pelo menos algumas orações da Amidá. E tradicionalmente, sexta-feira à noite, você colocar o Lehadodi e sempre colocar o Adonolam, né? O Adonolam, o Shalom, essas são importantes você colocar sempre, tá? Vamos lá. Duas tradições básicas da sinagoga e duas liturgias de prece são chamadas askenazitas, né? A gente já falou sobre isso, os judeus do norte, e sefaraditas, judeus espanhóis ao redor da costa do Mediterrâneo e seus descendentes. Qual é a diferença, tá? São poucas as diferenças, né? São poucas as diferenças, mas em geral, você sabe que tem o Talmud Jerusalém, né? E o Talmud babilônico, Bavli, chamado Bavli. O Talmud Bavli ele é mais seguido pelos sefaraditas e o Talmud Jerusalém mais pelos ashkenazitas. Ou, desculpa, ao contrário, tá? Ao contrário. O ashkenazitas, o Talmud babilônico. Os sefaraditas, o Talmud Jerusalém, tá? Então, o que acontece? Esses dois, né, Talmudes, eles têm orientações um pouco diferentes em relação ao serviço, mas em geral a essência, o núcleo é igual, tá? E o que acontece? Em geral é o rabino que orienta como vai ser o serviço, ou se não tiver rabino, em geral é o roche que orienta como vai ser o serviço, sempre com o acordo da congregação. Congregação judaica é democrática, não é absolutista, pelo amor de Deus, tá? É democracia, é entendimento, é consenso, é diálogo. Não existe essa coisa de eu sou o chefe, vai ser do meu jeito e pronto, entendeu? É uma teocracia, é buscar em oração a vontade do Eterno, em submissão a Ele. Fala, Igor. E depois Lucimara. Uhum. Judas. Uhum. Um entre os dois. Uhum. 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 Exatamente. 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 Então é muito importante isso. Além de, né, a gente lembra do versículo, na multidão de conselhos, a sabedoria, né?
Então, o estilo não é absolutista, como muitas igrejas aí, né? Eu mando, eu criei essa igreja, eu mando e vai ser assim, vai ser do meu jeito e pronto. Então, por exemplo, quando a gente decidiu ser orientado pelo Tzadok, a gente perguntou para todo mundo e todo mundo concordou antes da gente tomar essa decisão. Entendeu? Por quê? Porque a gente é um grupo. Não é uma decisão que podia eu tomar sozinha, né? Até porque a gente tem que seguir aquela linha de Yeshua. Aquele que quer ser o maior, seja o menor. Aquele que quer ser o mestre, seja aquele que serve. A visão, e o Tzadok tem essa visão, é muito legal. A visão do líder é ser servo, é servir. Essa é a visão bíblica. Essa é a visão do judaísmo nazareno, essa é a visão de Yeshua, ele deixou isso bem claro. Então, tudo que passa disso é distorção. E no judaísmo, existe muito, no próprio judaísmo tradicional, existe muito essa visão. Essa visão não foi apenas de Yeshua. Yeshua mostrou a visão do judaísmo, embora houvessem distorções em relação ao sinédrio, que estava totalmente corrompido, etc, etc. Na época dele, né? Havia corrupção. Mas hoje em dia, a figura do rabino no judaísmo é uma figura bem humilde no seu geral. Por exemplo, né? Essa comunidade Amihai que eu gosto de assistir lá em Buenos Aires, todo mundo chama o rabino de Alê, né? O nome dele é Alejandro, uma coisa assim. Ninguém chega, oh, Rav, não sei o que, não. Alê, todo mundo. Ele fala assim, não, me chama de Alê. E é um cara assim, o cara é fera, o cara tem não sei quantas pós-graduações, sabe? Então, lá nos Estados Unidos era a mesma coisa. Você até chamava Rabai, o meu rabino lá era Rabai Yosef, mas era uma pessoa totalmente acessível, humilde. Você vê a coisa de abrir a casa para todo mundo. Não existe aquilo de apóstolo, santo, né? Semideus no meio de nós. Não, não existe isso. Não existe isso dentro do judaísmo. Não existe isso dentro do judaísmo messiânico. O grande é o eterno, tá? E isso é algo que é muito importante a gente ver e a gente levar dessa forma para que a coisa aconteça de maneira correta, né? Então vamos lá, gente. Estava ansiando muito por isso agora. Objetos rituais. Tá, você quer montar uma congregação judaico-messiânica ou nazareno. O que é bom você ter? Ou o que você vai objetivar ter, né? Gente, o Miguel tá sumido, né? Eu tenho que falar com ele. Quem puder dar um toque nele, Miguel tá sumido. Miguel já é idoso, né? Eu fico preocupada com ele. Miguel e Sara, quem puder entrar em contato com os dois pelo Zap, eu agradeço muito. Porque é bom assim a pessoa ter uma enxurrada de amor, né? Como é que você tá? Como é que você tá? Tá fazendo falta, etc. Bom, quais são os objetos rituais da sinagoga? Mais importante, Aron HaKodesh, a arca sagrada com a Torá, né? Aqui, por exemplo, a gente começou assim, a gente comprou uma torazinha pequenininha. Foi até um amigo meu que trouxe dos Estados Unidos para mim. E depois a gente comprou nossa Torá Kasher, muito tempo depois, que a Torá Kasher é cara, quando a gente tinha dinheiro, estava organizado. A gente começou em 2006, a nossa Torá Kasher a gente comprou no final de 2009, né? Que foi assim um presente do Eterno, foi uma ocasião. Então, o que é a Aron HaKodesh? É um armário ou um recesso na parede no qual são guardados os rolos da Torá. A gente sabendo que a Torá representa o eterno e nós que acreditamos em Yeshua HaMashiach, a Torá viva é Yeshua. A Torá, ela deve ser tratada, o rolo da Torá, o livro da Torá, deve ser tratada, a Bíblia deve ser tratado com extremo respeito. Você vê, por exemplo, um judeu que deixa uma Torá cair no chão, ele pega e beija o livro, né? Deixa um sidu cair no chão, ele pega e beija o sidu. Sinal de respeito. A Torá, durante o serviço da Torá, né, em que é feito o cortejo da Torá, as pessoas beijam a Torá. É idolatria? Não. É um ato profético. É a manifestação do respeito e do amor que a gente tem pela Torá do Eterno e por Yeshua HaMashiach, a Torá viva do Eterno. Fala, Hélio.
Uhum, uhum. Exatamente. Uhum. O Hélio, isso aí que você está falando é muito importante. O judeu, o judeu religioso, né, espiritual consciente, porque tem muito judeu que nem católico, né, judeu não praticante, mas o judeu praticante, ele tem uma consciência muito grande da diferença entre o sagrado e o profano, entendeu? Ele sabe diferir o sagrado e o profano. Então, por exemplo, você nunca vai ver um judeu entrar no banheiro com talite. É verdade, Igor. Você nunca vai ver um judeu entrar num banheiro com a Torá na mão. Não existe isso dentro do judaísmo, tá? O judeu, quando você, por exemplo, você nunca vai ver um judeu jogar uma página escrita em hebraico no lixo, porque o hebraico é considerado a língua sagrada. Você estudou hebraico, escreveu, né? Você não quer mais usar aquilo, ou você guarda, ou você enterra, tá? Como se fosse uma pessoa. As Torot, plural de Torá, que não são mais kasher, que estragaram, que se estragaram, o que que os rabinos fazem? Enterram como se fosse uma pessoa. O respeito é muito grande, entendeu? E isso é uma coisa assim, tradicional e é algo que você aprende desde criança, que a gente não tem noção, né? Porque os nossos parâmetros são muito baixos, gente. Nossos parâmetros de santidade são muito baixos, nossos parâmetros de respeito são muito baixos. A gente tem que conseguir mudar nossos parâmetros, elevar nossos parâmetros. Como? É aquilo que você falou, Hélio, convivendo com o eterno, vivendo para o eterno, né? Porque a gente, muitas vezes, a gente que veio ou do nada em termos religiosos, espirituais, ou de uma igreja que também teve seus parâmetros deteriorados ao longo da história, a gente não tem noção de sacralidade, a gente não tem noção de separar o santo do profano, a gente não tem noção de como guardar o Shabat. É um processo e é aprendizado. Por isso é importante a gente estar estudando aqui. Por isso é importante a gente estar aqui junto estudando. E eu louvo o Eterno pela vida de cada um de vocês, sabe? Que dá prioridade ao Eterno numa, numa noite de sábado, de estar aqui estudando, cara, porque é muito importante isso, né? Então vamos lá. A arca sagrada, a Torá, quando você adquire uma Torá para a congregação, aliás, o Tzadok, a sinagoga dele, a Abneior, está fazendo lá uma vaquinha para comprar uma Torá, uma vaquinha online. Quem quiser ajudar também, isso é considerado uma mitzvah, né? Um ato de bondade muito grande. Doa para ele lá pelo PayPal, etc. Está lá no site deles, né? A vaquinha para aquisição de uma Torá caché. Qual a diferença entre uma Torá qualquer e uma Torá kasher, tá? Isso é uma questão de tradição. Você precisa ter uma Torá kasher? Não. Você tem uma congregação? É um mandamento do Eterno você ter uma Torá kasher? Não, tá? É bom, é legal você ter uma Torá kasher por tradição. As pessoas que amam o Eterno querem presentear a congregação com uma Torá kasher. Então, em geral, numa congregação, quando já se comprou todo o necessário, aí, tipo assim, já se alugou um lugar, ou se comprou um lugar e tal, aí você vai comprar o quê? O rolo da Torá. Aí o pessoal se junta, em geral, as famílias doam para a sinagoga um rolo de Torá kasher. O que quer dizer kasher? Separado, limpo, purificado. E qual a diferença entre um rolo de Torá impresso e um rolo de Torá kasher? O rolo de Torá kasher, ele foi escrito por um escriba. Ele foi escrito à mão, em geral na pele de carneiro, como era escrito no passado.
tá? Com uma tinta especial e com todo cuidado. Leva 18 meses, mais ou menos, para ser escrito e confeccionado desde o couro de animal. Pode ser cabra, vaca, touro, veado, até escrita, pode ser ovelha também, até escrita por um profissional habilitado. E aí, depois que ele escreve tudo com todo cuidado, ele copia com todo cuidado, sabe o que ele faz? Olha o zelo extremo. Ele conta todas as letras. Ele conta todos os Aleph, todos os Beit, todos os Gimel, todos os Dalet. Ele já tem aquela conta lá. Se der uma diferença, se der diferença de aquela Torá é descartada e enterrada. E ele perdeu aquele tempo todo. Leva mais ou menos um ano só para escrever, né? 18 meses para escrever, fazer o papel, montar a Torá, tudo isso. Ele perde aquilo tudo. Então, o zelo é extremo. O zelo dentro do judaísmo pela palavra é extremo. Tanto que o Igor deve saber disso. Quando eles descobriram, né, nas cavernas de Qumran, vários manuscritos no ano de 1947 e compararam com os manuscritos atuais que vieram desde aquela época em hebraico, eles não encontraram diferença nenhuma. Shalom, Celina! Muito bem, seja bem-vinda. Obrigada, Rose, por ter feito essa ponte, esse contato. Seja muito bem-vinda. A gente está estudando aqui, no Estudos Judaicos, como é uma congregação judaica. E agora os objetos rituais importantes numa congregação judaica, tá? Seja muito bem-vinda. Qualquer dúvida, é só você perguntar, tá? Vamos lá. Quem levantou a mão? Pode falar. Mas pode falar. Seja muito bem-vinda, tá, Celina? No meio de nós. Valeu. Qualquer coisa é só perguntar, tá? Aí, o que que acontece? O que que acontece então? Essa Torá, ela é tida assim como a queridinha da congregação, tá? E ela é tratada com muito cuidado, muito respeito. E uma Torá, segundo a tradição, ela nunca deve ficar do lado de fora. Ela deve sempre estar abrigada numa arca. Essa arca, em geral, é um armário trabalhado, bonito, artístico, entendeu? Revestido, um lugar de honra para aquela Torá. Junto com a Torá em geral, vem uma Yad. Vocês já devem ter visto lá na congregação. Eu tinha que ter dado essa aula lá para mostrar, mas a aula que vem eu mostro para vocês. O que é a Yad? A Yad é uma mãozinha feita de algum metal, né? Pode ser de prata, pode ser banhada em prata em geral. É uma mãozinha que as pessoas que estão lendo a Torá usam para mostrar qual é o local do texto, para a pessoa não ficar passando a mão no texto, não encostar a mão no pergaminho da Torá para não estragar, porque a gordura da mão ela estraga, ela borra, ela mancha. E a ideia é preservar ao máximo aquela Torá. Então, em geral, vem a Torá coberta com a capa, em geral a capa trabalhada, né, bonita e tal, e a Yad, a mão para a leitura. O texto da Torá ele foi fixado entre os séculos 7 e 10 da Era Comum pelos escribas conhecidos como massoretas. Massoreta vem de massorá, que significa tradição. Lembra que eu falo na aula de hebraico dos massoréticos? Que eu falo para vocês não aprenderem o nome deles que só confunde a cabeça? Pontinho, tracinho, tezinho, tesão, né? Esses são os sinais massoréticos que foram criados pelos escribas para definir e fixar a pronúncia das palavras, porque o hebraico, na verdade, ele é feito só de consoantes. Os massoréticos foram acréscimo pelos escribas, tá? Vamos lá. O Aron HaKodesh é colocado em uma parede de forma que a congregação a rezar Amidá, por exemplo, esteja voltada em direção à parede onde se encontra Aron HaKodesh, ou seja, em direção a Jerusalém. Então, o que acontece? Dentro da liturgia judaica, gente, vocês estão tão quietinhos, participa aí. Dentro da liturgia judaica,
Tem orações que são feitas especificamente, como por exemplo, a Amidá, o Shema e o Cádiz, né? Que é a oração de louvor ao Eterno feito pelos enlutados, que elas são especificamente feitas com a pessoa voltada para Jerusalém. E, em geral, a Torá ela é colocada nessa parede voltada para Jerusalém. Qual é o lado voltado para Jerusalém? Vai depender de onde você estiver na face da terra, né? Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, Jerusalém fica nordeste do Rio de Janeiro. É, pois é, exatamente. Não exatamente no. Aí em Santa Catarina fica nordeste também, né? Se você já está no nordeste do Brasil, ela vai ficar no leste, né? Mais para o leste do que para o nordeste. Se você está na Índia, vai ficar para o oeste. Então vai depender de onde você estiver no mundo. Você procura na bússola, procura no mapa e tal, a direção de Jerusalém, e você vai orar. É, exatamente. Exatamente. Fala, Celina, pode falar. Abre o microfone. Ah, tá. Eu vou baixar sua mão. Sua mão tá subindo aí. Ai, ai. Alguma pergunta? Já paguei, já baixei, já baixei. Ah, fala. Ah, beleza. Tá bom. Tchau, fala aí o que você quer falar. Uhum, 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 uhum. Aham. Uhum. 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 É verdade.
Vai falar mais não? Muito importante isso, muito importante mesmo, o que você falou. Márcia, quer falar? Temos que elevar os nossos parâmetros de respeito, né? Uhum. Porque, e eu acho que, aí eu fiquei pensando, o que que acontece que a gente se afasta desses parâmetros, né? E cada vez que a gente se aprofunda na palavra, né? Lendo a palavra e vendo o tamanho do Deus que a gente segue, né? Esse Deus supremo, esse Deus que onisciente, vai se aproximando mais do que a nossa compreensão espiritual de Deus. Então, a gente vai olhando para certos lugares que chamamos a presença dele, né? De uma maneira mais respeitosa, né? E às vezes, isso me tocava muito na minha comunidade, né? Cristã, e na minha mente do tempo, às vezes eu vejo pessoas toda hora saindo, levantando, saindo, e volta e senta. Uma inquietude. Conversando, brincando. Se elas tivessem a dimensão de que o Espírito Santo de Deus está aqui, Jesus está aqui, Deus está aqui, como que seria esse comportamento, né? Então, é muito importante, assim, eu tenho buscado na minha vida esse respeito, aumentar esse parâmetro do sagrado. E quero agradecer a vocês porque vocês têm contribuído com essa dimensão que eu quero ampliar muito na minha vida. Muito obrigado mesmo. Que bom, querida, que você está encontrando assim subsídios, né, para ampliar isso. E eu também tenho encontrado, porque isso aí é primeiro para mim. É primeiro para mim. Fala, Cláudia. Igual o Céu falou, né? Igual o Eterno fez com Ezequiel, avivamento no Uhum. profundo, né? Ele quer nos levar assim à profundidade. Só isso. Mas é exatamente isso, exatamente. A gente está acostumado a andar só com a água pelo tornozelo. Ele quer levar a gente ao profundo em todos os sentidos. E eu creio que essa techuvá que a gente está fazendo dentro do judaísmo, como a Márcia falou, faz parte disso. Porque eu sei que foi resposta à minha oração eterna que eu fiz há mais de 30 anos atrás. Eu falei assim, Eterno, o quão profundamente um ser humano pode andar com seu Deus, eu quero andar com você, me leva por esse caminho, né? E primeiro ele me levou a descobrir a obra do Espírito Santo, Ruach HaKodesh, os dons do Espírito, o fruto do Espírito, a profundidade do Espírito, me fez descobrir que ele fala conosco e depois me levou para o judaísmo messiânico. Então, eu creio que essa visão do judaísmo faz parte dessa questão de profundidade. Eu creio plenamente nisso. Gente, olha isso aqui. 3 Aron HaKodesh. Olha o luxo aqui, tá vendo? Olha essa coisa interessante dessa sinagoga. Aron HaKodesh está aqui e livros de um lado e do outro, olha. Tá vendo? Essa aqui também, ó. O Aron HaKodesh lindo, a menorá de um lado, as velas, né? É a Torá recebendo um destaque especial. Exatamente, exatamente. Né? Algumas têm cortinas chamada paróquia pela frente, outras não. Eu creio pessoalmente que as sinagogas judaico-messiânicas nazarenas não devem ter a cortina, porque o véu foi rasgado quando Yeshua morreu, entendeu? Então eu não vejo muito assim o sentido de ter uma cortina separando ainda mais a Torá de nós. Olha essa moderna aqui, muito linda também, né? A da Mihai é linda, é como se fosse uma cortina toda esculpida em madeira que se abre assim. Eles têm 6 ou 7 torotes, né? Porque a sinagoga não precisa ter uma só. As famílias vão doando e vão doando e vão doando e aí tem várias, no dia de Simchat Torá, todo mundo dança com elas, né? A gente tem uma grande e tem duas pequenininhas impressas, que a gente tinha antes, na verdade, a gente tinha uma sefaradi, que tem os maçoréticos, e a outra sem o maçorético. Mas é um lugar de destaque, é uma arca bonita, é um lugar de respeito,
é um lugar de santidade em que a Torá fica guardadinha ali, tá? Além da Torá, a gente tem acima da Torá o que é chamado de Ner Tamid, que é a luz eterna. E essa luz pode ser uma lâmpada, pode ser uma lamparina com óleo, se você quiser ser mais autêntico ou antigo, né? Mas é uma lâmpada que fica ligada. Por exemplo, eu estou aqui, eu não estou no templo, mas eu estou vendo a luz está lá ligada dia e noite. Em geral, uma lâmpada fraca que é colocada acima, né, da arca sagrada. Acima, um pouco à frente dela, pode ser em cima da arca, acima, um pouco à frente da Torá, tá? Ela é simbólica e ela vem daquele versículo de Shemot 27, fazer uma lâmpada arder continuamente no tabernáculo de fora da paróquia que está perante a arca do testemunho, tá? Acima da cortina. Então, tradicionalmente, as sinagogas, as congregações têm essa luz que fica ligada lá dia e noite, a partir do momento em que tiver uma Torá. Ela lembra a congregação da santidade dos rolos da Torá, que estão guardados dentro da arca, e traz à mente a presença permanente do Eterno e seu cuidado providencial para com o povo judeu. Ner Tamid também representa a luz que queimava continuamente na seção oeste do antigo templo de Jerusalém, tá? Então essa luz é bom você ter acima da Torá. Abimá. O que é Abimá? Abimá é um púlpito, na verdade, né? Uma plataforma que é separada da arca e tem uma mesa chamada Shulchan. Nessa mesa, que em geral é grande para caber o rolo da Torá, né? A Torá é lida para a congregação. E aí aquele que vai ler a Torá, ou o Razão, o cantor, né? Ele vai liderar a congregação a partir de trás dessa bimá. Bimá, púlpito, tá? Nas sinagogas ashkenazitas tem uma outra plataforma, o Amud, entre a Bimá e o Aron HaKodesh, no nível mais baixo, em deferência ao versículo das profundezas, clamo a ti, Senhor, e de onde alguns serviços são conduzidos. A gente vê isso muito nas igrejas também, tem o púlpito lá no alto e tem um púlpito mais baixo. Sim. Né? E dependendo do teor do culto, né, vai ter esse púlpito mais alto ou mais baixo. Qual é a diferença na sinagoga? Né? Nas sinagogas ashkenazitas, a leitura da Torá é feita na bimá, mais alto, e se a pessoa quer falar outra coisa que não seja a leitura da Torá, ou o comentário da Torá, aí fala no púlpito mais baixo, tá? É feita uma diferença, novamente a diferença entre o sagrado e o profano, tá? A menorá, né? A gente viu aqui na foto da sinagoga, né? A menorá aqui, ó, do lado da. Sempre tem uma menorá na sinagoga. É sempre bom ter uma menorá, lembrando a menorá, lembrando da menorá do templo, né? E em geral ela é colocada perto da arca ou perto da biná. Gente, muito importante isso. Eu já vi esse erro sendo cometido nas igrejas ou até em certas congregações judaico-messiânicas. Não se acende menorá em nenhuma hipótese, tá? A menorá ela não pode ser acesa. Por que ela não pode ser acesa? Em memória ao fato do templo ter sido destruído. E aí um fato importante que eu quero contar para vocês, eu creio que a maioria de vocês já sabe, né? Quando o Talmud relata que a partir do ano 40 anos antes da destruição do templo, o templo foi destruído no ano 70, a menorá que ficava no ocidente do templo, ela não acendia mais. Aconteceu o contrário do que aconteceu em Hanukkah. Né? O milagre de Hanukkah foi o quê? A menorá não se apagou por 8 dias até que o novo óleo ficasse pronto, né? Apesar de ter óleo só para um dia. 40 anos antes da destruição do templo, a menorá não acendia mais de jeito nenhum. E não foi só a menorá que não acendia mais de jeito nenhum. As portas do templo, os levitas fechavam as portas do templo, elas se abriam sozinhas. Isso está relatado no Talmud. E a lã vermelha, que era colocada no chifre do bode, lá em Yom Kippur, chifre do bode que é para Azazel, ela não se tornava mais branca como nos anos anteriores, né? Porque aquela lã ela era tecida durante o ano inteiro
era um fio de lã, ele era amarrado no chifre do bode que é para Azazel. O sacerdote segurava o fio, ia desdobrando o fio e o bode ia indo lá para o deserto. A partir de um certo momento, aquela lã se tornava milagrosamente branca e o povo sabia que os pecados tinham sido perdoados por meio do sacrifício do bode. A partir de 40 anos antes da queda do templo, isso não aconteceu mais. Fala aí, Igor. 40 anos antes nos remete a mais ou menos aquele mesmo período que Yeshua foi pendurado na estaca de execução. Exatamente. E aí, quando eu fui ver a menorá ocidental, o lado ocidental do templo dava diretamente para onde? Para o Gólgota. Olha que coisa incrível. Então, a menorá não se acendeu mais. A menorá que dava para o Gólgota. Olha só. Fala aí, Cláudia. Não, amor, não falei nada não. Ah, Então. tá. É a mão que acendeu sozinha. Subiu sozinha de novo. Igual da Celina. Não, é que eu não tirei. Tá bom. Tá bom. Desculpa. Então, a menorá a gente não acende. A Hanukkah a gente vai acender. A Hanukkah, ela, na verdade, ela não vai ter os 7 braços. Ela vai ter quantos braços? Quem sabe? Aí! Olha lá, gente. 9 braços, tá? Sendo que um deles é o Shamash. Tá? Então, vamos lá. Shofar. O shofar é a trombeta de chifre, de carneiro ou de antílope, que deve ser tocada em Yom Teruah, Yom Kippur, Rosh Hodesh, e que em algumas sinagogas é tocado todo Shabat. Por exemplo, a sinagoga que eu frequentava nos Estados Unidos, todo Shabat, no início do Shabat, era tocado o shofar, tá? Então é bom que uma congregação tenha um shofar também. Além desses itens, as sinagogas podem conter vitrais coloridos com temática bíblica, inscrições na parede, pinturas, relevos, podendo expressar temas religiosos e refletir uma vasta gama de símbolos, objetos rituais ou ainda eventos históricos da vida do povo judeu desde o seu início. A restrição mais importante desse tipo de arte é que figuras humanas não são permitidas nas sinagogas. Não pode ter imagem, não pode ter escultura, tá? De jeito nenhum na sinagoga. Fala, Márcia. Quanto ao sofá, eu ouço, tenho estudado, né, que as mulheres elas não tocam, né? Tradicionalmente as mulheres não tocam chofar, tá? Isso aí é tradição, isso aí é tradição conservadora e ortodoxa. Hoje, reformista não faz absolutamente nenhuma diferença entre homem e mulher, mas tradicionalmente é o homem que toca o chofar, tá? Aí, dependendo da linha da sinagoga, Entendi. se for reformista, a mulher pode tocar, tá? Uhum. Gente, Fala. reparando então, quando a gente vê a Igreja Católica, outras igrejas com vitrais, então tudo foi tirado do judaísmo, né? Do judaísmo, exatamente. O catolicismo ele tem muita coisa do judaísmo ainda, entendeu? Tem várias sinagogas tradicionais que você vai visitar, parece uma igreja católica, com exceção das imagens, né? Em geral também, quando eles desenham seres humanos, eles fazem de forma estilizada, por causa do mandamento de não fazer imagem de nada que está no céu, debaixo da terra, etc, etc, entendeu? Aí eles fazem, em geral, fazem de forma estilizada. Hanukkah, a gente já falou sobre ela, né? Castiçal com 9 braços, 8 mais o Shamash esse aqui, o servo destacável, usado para acender os outros, usado na festa de Hanukkah, e que se acende, né, cada dia uma vela a mais durante os 8 dias. É linda, né? Lembra da aula sobre Hanukkah que a gente fez? Eu vou até fazer uma aula sobre isso semana que vem, porque Hanukkah tá chegando, né? Pra gente relembrar. Oi? Vai fazer alguma coisa na congregação? A gente vai fazer o acampamento. Vai fazer no fim de semana de Hanukkah até segunda-feira à noite, que vai começar a Hanukkah e vai ter a festa, tá? Tá bom. Você vai vir, né? Vamos, Senhor Jesus. Yeshua HaMashiach. Amém. E a mezuzá. A mezuzá, que é colocada nas portas externas da sinagoga, ou o ideal é colocar em todas as portas externas e internas.
Gente, lembrando, o mezuzá não é amuleto, o mezuzá não protege de nada, tá? Mezuzá, na verdade, é um recurso mnemônico, de memória. A mezuzá está ali para lembrar do Shema, né? Escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O ideal, é meu ver, é que cada um pegue e escreva ele mesmo o Shema, tá? Mas, dentro da tradição judaica, você pode comprar o pergaminho escrito por um escriba, chamado caché, caro a beça, né? Muita gente xeroca aquele pergaminho e coloca dentro da mezuzá. Mas é para quê? É para você olhar para aquilo e se lembrar da ordem do Eterno, de amar o Eterno, de toda força, todo poder, né? Aliás, todo mundo que está fazendo techuvá deve decorar o Shema e ensinar para os filhos o Shema, né? E amarás o Eterno teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu poder, né? Estarão permanentemente no teu coração essas palavras que hoje te recomendo, as ensinarás diligentemente aos teus filhos. Falarás a respeito das mesmas quando estiveres sentado em tua casa, andando pelo teu caminho, quando te deitares, te levantares, serão por sinal na tua mão, frontais entre os teus olhos, escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Decora isso, gente. Trabalha para decorar isso, tá? Fala, Igor. Colocar nas mãos, né, aquele tefilina. Aham. Esse Shema, ele carrega um mandamento. Eu acho que ele é muito mal ensinado, não no meio judaico, mas fora dele. Que as pessoas ensinam geralmente assim: primeiro trocam o primeiro das 10 mitzvot, pegam ele e colocam como sendo o primeiro, né? Uhum. E a segunda questão resumem ele da seguinte forma: amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Eu vejo que o Shema, ele traz uma conotação muito mais profunda do que simplesmente amar a Deus acima de todas as coisas. Porque, olha, amarás o Eterno, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, ou seja, de toda a tua energia que envolve o trabalho laboral, o teu sustento, os teus empreendimentos, tudo aquilo que gera toda a tua preocupação para o sustento da vida, da família, tudo aquilo que envolve questões assim da tua força em si, ou empregam a tua força. Então, eu vejo que amar a Deus acima de todas as coisas é uma forma não só equivocada, mas muito banalizada do que realmente representa o Shema. Verdade. É muito mais do que isso, até porque nós, hoje em dia, temos uma capacidade de amar muito limitada, né? O próprio Yeshua falou, né, que o amor se esfriaria no coração de muitos. Então, o que a gente ama hoje não pode ser parâmetro para o amor do eterno. Tem que ser exatamente isso. Você falou muito bem. Toda a alma, todo o coração e todo o poder, né? Que traduz a questão física, né? De você empreender, de você colocar para o eterno teus bens, tudo aquilo que você tem, toda a tua energia, né? Em termos materiais, também, não só em termos espirituais. Muito correto o que você falou. E aí o Shema, ele se desdobra, né? Porque o Shema não é só você amar, é você trazer a memória constantemente, ensinar diligentemente aos teus filhos, né? Fazer disso a tua mão direita que está entre os teus olhos, a tua casa, o teu entrar, o teu sair, se lembrar constantemente. É muito importante isso. É muito importante. Eu fiz um estudo uma vez sobre o Shema. É impressionante que ele vai se desdobrar. O Shema, ele vai saindo de dentro para fora de você, né? Inclusive quando chega no teu quando te deitares e quando te levantares, a questão temporal, né? Quando estiveres em tua casa e pelo teu caminho, a questão da localização, né? A questão do entrar e sair, da interação, quer dizer, são vários âmbitos que o Shema trata. A questão da descendência, que é a temporalidade também, é muito profundo. O Shema é muito profundo, é muito profundo. E assim, eu acho maravilhoso que seja assim o nosso moto
a nossa fé, né? A nossa essência é exatamente o Shema, você colocar amor em tudo isso. Então, e a mezuzá, ela é o símbolo da lembrança do Shema. E o judeu, você vê que agora em tempo de pandemia não, né? Mas até a pandemia, o judeu, quando ele passa por uma porta onde tem a mezuzá, ele beija a mão e beija a mezuzá, em sinal de respeito, em sinal de lembrança, né? Em sinal da santidade que há na palavra do Eterno e na ordenança do Eterno. Inclusive, é muito interessante, né? Porque no Nordeste tem aquele costume de você não varrer o lixo para fora pela porta, né? Que você não pode passar na porta, na frente da porta com lixo. É uma reminiscência judaica, porque existe a tradição judaica que você não pode passar qualquer lixo aberto que não esteja encapsulado em alguma coisa diante da mezuzá, que é como se fosse a palavra do Eterno. Fala, Márcia. Agora eu compreendo melhor, né? Aham. Porque quando nós fomos a Israel, tá dando para me ouvir? Tô perfeito. Então, quando nós vamos a Israel, que você passa na parte dos soldados para deixar a gente entrar ali onde fica o templo, né? A Aham. cúpula, eles revistam as suas passa, né? Uhum. Lá pelo raio Isso. deles, lá, raio Cristo. E se você tiver alguma mezuzá, eles vão abrir para ver se o papelzinho está lá. Aham. Ela só pode passar sem papel. Eles tiram, rasgam, jogam no lixo e você leva o objeto. Porque eles sabem, né? É interessante isso, né? Vários amigos meus perderam, né? Eles jogaram fora. E às vezes a gente investe um bom dinheiro, né? Numa bem bonita, né? E tal. E até a gente verifica se o papelzinho está lá, né? Uhum. Sim. Mas quando chega lá, eles jogam fora. É muito incrível isso, né? Eu nunca fui lá no muro. Eu fui 7 vezes no muro, que eu fiquei apaixonada por aquilo ali. Mas eu nunca levei mesmo usar. E é interessante quando você entra na Praça do Muro das Lamentações, tem uma revista braba, né? Uma revista Sim. muito braba mesmo. E você pode levar outros papéis, as pessoas levam orações, levam A cartas, né? Bíblia também fica. É, é interessante isso, né? Mas então, gente, vamos. Eu ia entrar agora na questão das funções dentro da sinagoga, mas é melhor a gente deixar para a semana que vem. E aí, semana que vem, a gente fecha a questão de sinagoga, porque é uma questão importante. E essa questão das funções na sinagoga é algo que a gente tem que realmente esmiuçar para a gente fazer a coisa de forma correta, né? A gente falou sobre os objetos mais importantes da sinagoga. Lembrando, tá, que montando uma congregação a gente tem que ter o foco em livros. Agora mesmo a gente comprou R$ 1.000 de livros, mais livros para a sinagoga, para a gente ter uma biblioteca grande, uma biblioteca importante, para as pessoas poderem usar bastante, né? É legal, de repente, a gente ter uma biblioteca virtual também. Eu estava com uma biblioteca virtual. Como que vocês utilizam a biblioteca, Cíntia? Como é que é a utilização dos livros? Quem quer levar, leva o livro para casa para estudar, fica anotado lá. E depois devolve, tá? Uhum. E E aí, quando passa um tempo já, a pessoa não devolveu, a gente cobra, né? Dá uma ligadinha, cobra, chama, quando a pessoa vem e fala. Porque tem muitos livros muito importantes, né? A gente falou no capítulo sobre livro, mas além desses, tem outros muito legais. Ai, não tá aqui. Tem um livro, gente, que eu tô lendo. Esse aqui que eu tô lendo também, né? A Arte de Amar Bem. Esse livro aqui é sensacional. Foi até a Sara que me deu esse livro. Ele trata Qual? de. Ó, A Arte de Amar Bem, do Hafetz Haim. Aqui, ó, Ah, tá. tá? Tem na Sefer. E eu acho que a minha câmera tá ruim, peraí. Ah, é porque tá com. Peraí. A câmera sua desliga. Tá com negócio de desfoque. Esse livro aqui eu tenho aprendido muito sobre a questão da Tzedakah, né?
A questão da tzedaká dentro do judaísmo esclarece assim, muita coisa. Visitar o doente, como tratar os hóspedes, a arte da hospitalidade, a importância de saldar dívidas, emprestando bens pessoais, promovendo suporte para prevenir colapsos. O que é certo fazer com o dízimo? Cara, muito importante esse capítulo. Estabelecendo os fundos, empréstimos do tipo Hetzeisk, né? Destinando parte dos ganhos para empréstimos. Porque, por exemplo, as sinagogas judaicas elas têm um fundo para empréstimo sem juro para as pessoas da sinagoga, né? Para saldar dívidas, para empreendimentos, etc. A sinagoga ela investe nas pessoas, não só na pessoa do líder, mas nos membros também. Ela tem uma visão de trazer bem-estar e progresso para todos, né? Que, aliás, é uma visão inteligente, né? Porque todos progredindo, existe um retorno para a própria sinagoga e um crescimento. Então, e tem outros livros, assim, Pequeno Midrash, tem muitos livros. Um livro que eu estou lendo agora que é sensacional, que é Respondendo a Refutações Judaicas sobre o Mashiach. São 2 volumes. Sensacional, esclarece todas essas dúvidas, todos os argumentos antimissionários, porque Yeshua Mashiach, de forma lógica, profunda, né? Que nem o Tzadok fala. A gente faz muito assim também, a gente compra livros para doar, né? Judaísmo Nazareno, a gente já doou um monte. Peshita, a gente doou algumas para pessoas que realmente estão necessitadas e não têm, e vem pedir. Então, às vezes é uma coisa ou outra. A visão da sinagoga e da congregação tem que ser dar, se dar e não receber. Fazer fluir a parte financeira também, não só a parte intelectual e espiritual, mas a parte financeira, ajudar pessoas necessitadas, né? Investir na educação dos vocacionados. As sinagogas fazem muito isso. Por exemplo, elas veem que tem um jovem que tem um apelo especial ao eterno, a sinagoga paga a yeshivá, né, que é o seminário judaico desses jovens. Existe um fundo para isso também, para estudos. Então, isso é muito importante. Estudos específicos de determinadas pessoas, nessa visão de investir no indivíduo para fazer o indivíduo crescer. Isso é muito importante, gente. A gente ver o indivíduo como fator principal dentro da sinagoga, o bem-estar, o crescimento espiritual, né? O conforto emocional do indivíduo, isso tudo, e físico também, dentro, claro, dos moldes, dos parâmetros da orientação do eterno, né? Porque acontece muito, sempre aconteceu e sempre vai acontecer, de pessoas que se aproveitam da boa vontade alheia também. Infelizmente, isso acontece também nos meios judaicos, né? Mas a gente vê muitas sinagogas criando associações para cuidar de idosos, orfanatos, hospitais, né? Cada cidade praticamente tem um hospital israelita, né? E esses hospitais israelitas, eles abrigam judeus, eles cuidam de judeus gratuitamente, lares, né? Os chamados lares. Então já foi até uma pessoa do nosso grupo que frequenta que foi criada num orfanato judaico desse, num lar judaico, né? E teve uma educação diferenciada. Eu tenho um amigo também, fez faculdade, se tornou engenheiro, uma pessoa maravilhosa. Então a gente tem que ter cemitérios judaicos, né? Aqui, por exemplo, aqui em Cabo Frio, já existe a lei para se criar um cemitério judaico. A gente foi falar com o vereador propôs a lei foi promulgada e tal, só não entrou na real ainda, porque não morreu ainda. Espero que não entre em Cabo Frio, espero que demore muito para entrar, né, na realidade. Mas é interessante que tem um senhor que é judeu, que é casado com uma pessoa católica, que se amam muito, eles ficaram muito felizes, eles falaram, agora a gente vai poder ser enterrado um perto do outro, e não mais um num lugar e o outro em outro lugar. Então, a congregação ela tem a obrigação de atuar em todos os âmbitos da vida judaica. As congregações enviam muita gente para Israel para fazer aliar, para fazer. Tem outro nome. Esqueci o nome. Os jovens, né, vão para lá, passam um mês em Israel para conhecerem o país, Intercâmbio? tipo Ou para
prestar serviço militar também. Se eles quiserem prestar serviço, vão ser muito bem aceitos. Ai, esqueci o nome, gente. Vão lá e passam um mês para conhecer Israel, ficam numa escola e tal. Os jovens, isso é muito comum, tanto nas sinagogas quanto nas escolas judaicas. As escolas judaicas, né? É um dos objetivos das congregações, se unem e criam escolas judaicas, né? Em que os alunos aprendem o hebraico, aprendem a língua do país, em geral tem uma educação adiantada, avançada, rebuscada de qualidade, né? Buscando qualidade. Então, tudo isso é função das sinagogas, das congregações judaicas. Não se limita apenas ao âmbito do religioso, mas da integralidade da pessoa. E isso é uma coisa, eu acho uma coisa muito legal. Eu acho que são parâmetros que nós devemos buscar imitar. Eu creio que vocês concordam com a gente, né? Alguém quer falar mais alguma coisa para finalizar? Chau tá quieto, tá com ponto no dente, hoje ele tá quieto, mais ou menos, né, Chau? Minha esposa, ela não gosta que eu compre livro. Eu compro muito livro, sabe? Eu gosto de comprar livro. Aham. Você tem um livro assim que eu vejo assim. Eu comprei um aqui também que é judaico messiânico, né? Que é a Oliveira Santa, né? Os gentios que foram enxertados na oliveira, né? Aham. E ela não gosta muito. Ela fala, você tem que ler a Bíblia, você tem que ler a Bíblia, não ficar comprando livro. Isso é pensamento do homem. Mas, Miriam, isso aí são pessoas que estudaram bastante, né? Pessoas que têm doutorado lá em alguma coisa, sei lá o que é, né? E são judeus messiânicos que estudaram bastante, que conhecem, né? Que entendem mais do que, né? Eu não entendo muito quando eu falo para ela, né? Eu não entendo nada quase de judaísmo messiânico, nem judaísmo, nenhum tipo de judaísmo, né? Alguns livros são muito esclarecedores. Claro, sem a gente esquecer do centro que é a Bíblia, né? Até porque a gente tem que interiorizar a Bíblia para saber imediatamente se o que você está lendo tem a ver com a Bíblia, kasher ou não, né? Mas assim, centralizando na Bíblia, é muito bom você ler livros que esclareçam, né? A história de Israel para você entender o que aconteceu. Tem livros muito esclarecedores. Eu falei semana passada sobre o Dicionário de Lendas e Tradições Judaicas. Você quer entender a alma judaica? Lê esse livro. Esse livro, respondendo a refutações judaicas sobre Jesus, é sensacional. O próprio livro Judaísmo Nazareno, do Sadok Ben-Derer, esse livro tem que ler, gente. Não pode deixar de ler esse livro. Esse livro é uma universidade, são 600 páginas, né? Ah, você achou aí, né, Igor? Tá aí, ó, ele colocou o link aí. Eu vou comprar esse livro aí agora em dezembro. Se vocês... Dezembro, no aniversário, quer dizer, o aniversário vai ser em fevereiro, 50 anos, vou comprar esse livro. Beleza, eu recomendo assim, super recomendo, né? Tem ele PDF, mas não é a mesma coisa que você pegar em papel e ler, né? Então, esse livro aí, são 600 páginas, é uma universidade, aborda todos os temas necessários sobre o judaísmo de Yeshua. Tipo assim, se vocês ainda não tiverem, eu vou falar, não compra nenhum outro livro, nem a Peshita. Compra esse livro e lê, tá? Depois vocês vão comprar a Peshita. Mas compra esse livro e lê. Outro livro muito bom. Por esse livro. É muito bom, é muito bom. O outro é o dicionário judaico, Ai, gente, comentário judaico do Novo Testamento também é muito bom, né? Eu tenho, do David Stern. David Stern. É muito bom. Foi o primeiro com a ótica judaico-messiânica que eu adquiri. E, na verdade, eu não comprei, eu ganhei. Eu era aluno de uma escola bíblica dominical. E teve assim uma gincana na escola bíblica dominical, isso faz muitos anos, e eu ganhei, e eu já tinha um interesse de entender um pouco mais da ótica judaica. Então aquele livro foi meu pontapé inicial, então eu comecei a pegar muitas questões e ir naquele livro para ver o que o comentarista dizia. E eu nem tinha ideia na época que existia o judaísmo messiânico. Já foi até me chamando, né, Igor? Já. Olha que coisa maravilhosa. Bom, gente, vamos parar por aqui.
Vamos parar por aqui. Lucimara, você tá aí? Eu só queria falar uma coisinha aqui. Pode falar. Bíblias. Eu não sei qual a Cintia recomenda. Eu acho que para se ler a tradução do David Sperry, ela é boa. Agora, se você quer comprar uma Bíblia, um Taná judaico como este da SEC, não compre enquanto você não tiver enquanto você ainda não conseguir ler com uma visão criteriosa, uma visão crítica. Porque esta tradução que eu tenho em mãos, ela é indutora. Ela é bilíngue, você tem os textos em hebraico, você lê numa boa, mas a parte traduzida em português vai conter alguns elementos entre parênteses tendenciosa. E alguns erros também de tradução. Que no hebraico está certo e no português está traduzido errado. Então tem que tomar cuidado com essa tradução, tá? Tomar cuidado, estava falando sobre isso. A Bíblia judaica completa, né? Ela é em cima da nova versão internacional, né? Que foi localizada para o judaísmo, né? Nomes judaicos, locais judaicos, termos judaicos, etc. E eu não acho que é a melhor tradução de todas, como eu já falei, eu gosto muito e a crítica é muito boa em relação à Bíblia de Jerusalém, apesar de ter alguns livros apócrifos, né? Porque é uma Bíblia católica, mas a tradução da Bíblia de Jerusalém é muito fiel, tá? Mas sempre lendo, comparando várias Bíblias é o ideal que você faz. Tem aquela página que eu estava falando na aula de hebraico, eu estava falando sobre a página do hebraico.pro, que tem a Bíblia todinha em hebraico, com um dicionário, palavra por palavra. Então, vale a pena você consultar ali, e a tradução é muito boa também. Vale a pena você consultar ali no hebraico.pro. Fala, Igor. Então, a Bíblia de Jerusalém eu não conheço ainda. Mencionaste que ela tem alguns livros apócrifos, é uma versão católica. Eu penso que esses livros apócrifos que tem, minha filha aqui, esses... Só um minuto. Oi, linda, cadê você? Aparece aí. Eu tô com fone, ela nem tá. Então, assim, eu penso que esses livros apócrifos muito foram endemonizados, principalmente nas igrejas evangélicas. Eles são importantes para a nossa leitura, porque eles contam histórias que a gente não entende por que elas existem e elas são muito importantes. Como, por exemplo, o Hanukkah. O Hanukkah está escrito no primeiro e segundo livro de Macabeus. O livro de Judite conta a história de Judite, que foi desse período também, uma heroína judia. Yehudit, o nome, né? E então eu penso comigo que são muito interessantes, e para quem pensa que esses livros apócrifos, eles de certa forma ajudam a pessoa a idolatria católica, isso é mentira. Quem já leu o livro de Sabedoria, por exemplo... Sabedoria é maravilhoso. Sabedoria... Maravilhoso. Sabedoria mete tanto o pau na idolatria, eu acho que nem eu falei tanto da idolatria como aquele livro fala. Eclesiástico é maravilhoso. Sabedoria é maravilhoso. Né? Macabeus conta a história celebrada pelo judaísmo. Né? Então, foram considerados livros não inspirados, mas não tem nada que vá contra a Bíblia. Né? É muito importante a gente lembrar disso. E eu recomendo a Bíblia de Jerusalém. Fala aí, Adalberto, e depois Eliana. E depois, Lucimar, vou te pedir para orar para terminar, tá? Eu li todos os livros apócrifos, eu não achei nada de ruim, não. Não tem nada ruim. Tem nada ruim. Achei muito bom Sabedoria, um livro muito ótimo mesmo, que fala sobre Elias, sobre Ezequiel, grandes homens, grandes profetas, né? Eu li muito esses livros aí. Eu leio muito, eu tenho muitos livros apócrifos, não só
das Bíblias aqui, mas eu tenho outros livros apócrifos aqui de Adão e Eva, de vários livros, e eu sei que são livros assim que não foram inspirados, mas são coisas boas, né? Uhum. Fala aí, Eliana. Eu também tenho, né, aquela de Jerusalém. Aham. Eu estava lá na igreja protestante, eu usava, mas assim, eu consegui. A NVI também eu tenho coleção de Bíblia que agora eu estou todo ano elas, né? Já dei bastante, dei uma para cada filha, para neta, para irmão, estou me desfazendo delas. Aham. A NVI é uma tradução que eu não gosto e a que eu usava muito é a de Genebra. Eu gosto dessa Bíblia de Genebra. Eu acho uma tradução boa, as notas de rodapé também. E para pesquisas, muito boa mesmo. Eu usava muito. Não conheço essa, olha. É boa, muito boa. Não tenho. A de Genebra. Ó, vale a indicação aí. Gente, vamos terminar então? A gente nunca consegue, né? É muito bom, gente. Essa troca é muito boa. Vou marcar um dia só para a gente conversar sobre temas diversos, se conhecer. Eu acho que isso aí é muito importante, muito bom também, né? Vou pedir a Lucimara, então, para orar, encerrando o nosso estudo, tá? E muito, muito obrigada a todos vocês, tá? Vai lá, Lu. Amém. Pai querido e amado, nós glorificamos o teu nome. Glorificamos em nome de Yeshua HaMashiach a oportunidade de estarmos, ó Pai, tendo essas informações. Ó Pai querido e amado, esses conteúdos, ó Pai, que são princípios, que são fundamentos da tua Torá, Pai, dos teus mandamentos, do teu querer, da tua vontade para os teus filhos. E nós nos posicionamos, Senhor querido e amado, diante de ti. Ó Senhor, nos submetendo à tua autoridade, ao teu guache, para que tu venhas, ó Pai, nos inspirar, abrir o nosso entendimento. Que o Senhor possa nos dar mais e mais discernimento espiritual. Que o Senhor possa abrir a nossa mente. Venha nos habilitar para este tempo, Pai. Amém. Com a sabedoria, com o conhecimento que está sendo adquirido, Pai, através das lives, das instruções, dessa reunião que a tua filha tem feito com tanto amor, Pai, para nos instruir. Quero te louvar e te agradecer pela vida da tua filha, que o Senhor possa, Senhor, renovar, Senhor, toda a força, a graça, a sabedoria na vida da tua serva Cíntia, do Davi, Pai, que tem se posicionado a respeito dos jovens, e de todos aqueles que estão contribuindo, direta ou indiretamente, Pai, com essa obra, com esse trabalho. Amém. Prepara para cada um a qual o Senhor tem chamado, que nós possamos olhar as nossas listas de transmissões com muito cuidado e convocar pessoas que o Senhor está chamando no meio delas, Pai, para essa instrução, para este tempo. Amém. Que nós possamos compartilhar desse pão e desse vinho, dessa alegria que nós estamos recebendo, Pai, com essas instruções. Nos habilita, Senhor, a não sermos, ó Pai, egocêntricos, em querer para nós, somente para nós, mas que possamos compartilhar desse pão, divulgando desse link, desse trabalho que está sendo feito, Pai, nas redes sociais também, que a tua filha tem se disposto. Senhor, alerta e desperta os teus filhos para este tempo. Governa dentro deste tempo para que o teu nome venha a ser glorificado. Amém. Mais e mais. Dai-nos a instrução, a sabedoria, a palavra de amor, de compaixão, sem apontar de dedo, sem acusação, sem julgamento, mas, Senhor, trazendo luz, trazendo, Senhor, a tua Torá como no original, Pai, em amor, em graça. Sim, Porque tu papai. és o Senhor que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Que possamos ser instrumentos do teu reino, para o teu reino, para a tua igreja, para a tua família, Pai, aqui na terra, que ainda está separada, mas ainda não alcançada. Nos dá a estratégia, nos dá a sabedoria, as ferramentas corretas para alcançarmos, Pai, para a glória do teu nome. Oh, Senhor, para a glória do teu nome. Nesse tempo chamado hoje, sela o teu Espírito em nós, de sabedoria, de
de convicção, de determinação, de ousadia, de intrepidez, para que possamos alcançar todo o projeto e o desígnio que o Senhor tem para cada um de nós. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Gente, Shavuotov, uma ótima semana para vocês. Shavuotov. Até logo, Lu. Shavuotov. Oh, Senhor, obrigada, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor.